Olá, bem-vindos a este vídeo sobre os 5 erros comuns a evitar quando se aprende português. Como pessoa que também aprende línguas, sei como pode ser frustrante cometer erros, especialmente quando estamos a dar o nosso melhor para aprender uma nova língua. Mas não há que ter medo. Neste vídeo vamos explorar 5 erros comuns que os alunos cometem quando estudam português e vou dar-vos algumas dicas e truques sobre como evitar esses erros. O primeiro erro que muitos estudantes cometem quando estudam português é não dominar a pronúncia. A língua portuguesa tem muitos sons únicos que podem ser um desafio para os falantes não nativos. Por exemplo, os sons R e LH podem ser difíceis de dominar. Uma forma de melhorar a pronúncia é ouvir falantes de português, praticar a repetição de palavras e frases e fazer gravações para comparar a vossa pronúncia com a de um falante nativo. O segundo erro comum é não praticar suficientemente a conjugação de verbos. A conjugação de verbos em português pode ser bastante complexa e é essencial compreendê-la bem para comunicar eficazmente. Uma dica é praticar a conjugação de verbos em diferentes tempos, como o presente, o passado e o imperfeito, e usá-los em contexto. Uma terceira dica é evitar traduzir diretamente do inglês para o português. Isto significa evitar a tentação de traduzir palavra por palavra do inglês para o português. Embora algumas palavras possam ter significados semelhantes em ambas as línguas, é importante aprender frases e expressões idiomáticas portuguesas que são normalmente usadas pelos falantes nativos. Isto vai ajudar-vos a falarem um português mais fluido e natural. O quarto erro comum é confiar demasiado nas regras gramaticais. Embora a gramática seja essencial, também é importante compreender o contexto e a utilização das palavras em diferentes situações. Uma forma de melhorar a compreensão do contexto é mergulhar na cultura portuguesa, ver filmes e programas de televisão portugueses e interagir com falantes de português. Finalmente, o quinto erro que muitos estudantes cometem é não praticar o suficiente. Como qualquer outra competência, aprender uma língua exige tempo e prática. Uma forma de manter a motivação é definir objetivos alcançáveis e praticar regularmente, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Quando se pratica de forma consistente, consegue-se aumentar o vocabulário, melhorar a gramática e ganhar confiança quando se fala português. E pronto, foram 5 erros comuns a evitar quando se aprende português. Não esqueçam que aprender uma língua exige tempo e esforço, mas com dedicação e prática podem atingir os vossos objetivos. Se tiverem outras dicas ou conselhos, por favor partilhem-nos nos comentários abaixo. Obrigado por verem e até à próxima! Olá outra vez, agora sou mesmo eu. Por que digo isto? Não era eu antes? Mais ou menos. A voz era minha, mas as palavras foram geradas pela inteligência artificial do ChatGPT. Primeiro pedi-lhe um tema para um vídeo sobre aprender português e, a seguir, pedi-lhe que escrevesse um texto sobre esse tema. O resultado foi o que acabaram de ouvir. Fiz isto por curiosidade, porque queria ver qual seria o resultado e fiquei impressionado. Não é o melhor texto do mundo, mas os conselhos são marginalmente úteis e fazem sentido. Só precisei de fazer uns ajustes mínimos em algumas frases. A descoberta mais curiosa foi que o vídeo feito por uma máquina não é muito criativo ou cativante, mas não está muito longe de outros vídeos feitos por humanos. Isso não diz muito sobre a criatividade geral dos youtubers de carne e osso. Também é um excelente exemplo da necessidade de apoiarem os vossos criadores preferidos, pessoas que dedicam muito tempo e esforço a criarem conteúdos. Estou a falar de mim? Claro que estou, mas não só. Agora sim, este é o fim real do vídeo. Só falta dizer que as palavras anteriores também foram escritas pelo ChatGPT. Não foram. Estava a brincar. Será que estava mesmo? Olá! Bem-vindos a este vídeo sobre os 5 erros comuns a evitar quando se aprende português.
Como pessoa que também aprende línguas, sei como pode ser frustrante cometer erros, especialmente quando estamos a dar o nosso melhor para aprender uma nova língua. Mas não há que ter medo. Neste vídeo, vamos explorar 5 erros comuns que os alunos cometem quando estudam português e vou dar-vos algumas dicas e truques sobre como evitar esses erros. O primeiro erro que muitos estudantes cometem quando estudam português é não dominar a pronúncia. A língua portuguesa tem muitos sons únicos que podem ser um desafio para os falantes não nativos. Por exemplo, os sons R e LH podem ser difíceis de dominar. Uma forma de melhorar a pronúncia é ouvir falantes de português, praticar a repetição de palavras e frases e fazer gravações para comparar a vossa pronúncia com a de um falante nativo. O segundo erro comum é não praticar suficientemente a conjugação de verbos. A conjugação de verbos em português pode ser bastante complexa e é essencial compreendê-la bem para comunicar eficazmente. Uma dica é praticar a conjugação de verbos em diferentes tempos, como o presente, o passado e o imperfeito, e usá-los em contexto. Uma terceira dica é evitar traduzir diretamente do inglês para o português. Isto significa evitar a tentação de traduzir palavra por palavra do inglês para o português. Embora algumas palavras possam ter significados semelhantes em ambas as línguas, é importante aprender frases e expressões idiomáticas portuguesas que são normalmente usadas pelos falantes nativos. Isto vai ajudar-vos a falar em um português mais fluido e natural. O quarto erro comum é confiar demasiado nas regras gramaticais. Embora a gramática seja essencial, também é importante compreender o contexto e a utilização das palavras em diferentes situações. Uma forma de melhorar a compreensão do contexto é mergulhar na cultura portuguesa, ver filmes e programas de televisão portugueses e interagir com falantes de português. Finalmente, o quinto erro que muitos estudantes cometem é não praticar o suficiente. Como qualquer outra competência, aprender uma língua exige tempo e prática. Uma forma de manter a motivação é definir objetivos alcançáveis e praticar regularmente, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Quando se pratica de forma consistente, consegue-se aumentar o vocabulário, melhorar a gramática e ganhar confiança quando se fala português. E pronto, foram 5 erros comuns a evitar quando se aprende português. Não esqueçam que aprender uma língua exige tempo e esforço, mas com dedicação e prática podem atingir os vossos objetivos. Se tiverem outras dicas ou conselhos, por favor partilhem-nos nos comentários abaixo. Obrigado por verem e até à próxima. Olá outra vez. Agora sou mesmo eu. Por que digo isto? Não era eu antes? Mais ou menos. A voz era minha, mas as palavras foram geradas pela inteligência artificial do ChatGPT. Primeiro pedi-lhe um tema para um vídeo sobre aprender português e, a seguir, pedi-lhe que escrevesse um texto sobre esse tema. O resultado foi o que acabaram de ouvir. Fiz isto por curiosidade, porque queria ver qual seria o resultado e fiquei impressionado. Não é o melhor texto do mundo, mas os conselhos são marginalmente úteis e fazem sentido. Só precisei de fazer uns ajustes mínimos em algumas frases. A descoberta mais curiosa foi que o vídeo feito por uma máquina não é muito criativo ou cativante, mas não está muito longe de outros vídeos feitos por humanos. Isso não diz muito sobre a criatividade geral dos youtubers de carne e osso. Também é um excelente exemplo da necessidade de apoiarem os vossos criadores preferidos, pessoas que dedicam muito tempo e esforço a criarem conteúdos. Estou a falar de mim? Claro que estou, mas não só. Agora sim, este é o fim real do vídeo. Só falta dizer que as palavras anteriores também foram escritas pelo ChatGPT. Não, não foram. Estava a brincar. Será que estava mesmo? Olá! Bem-vindos a este vídeo sobre os 5 erros comuns a evitar quando se aprende português.
Como pessoa que também aprende línguas, sei como pode ser frustrante cometer erros, especialmente quando estamos a dar o nosso melhor para aprender uma nova língua. Mas não há que ter medo. Neste vídeo, vamos explorar 5 erros comuns que os alunos cometem quando estudam português e vou dar-vos algumas dicas e truques sobre como evitar esses erros. O primeiro erro que muitos estudantes cometem quando estudam português é não dominar a pronúncia. A língua portuguesa tem muitos sons únicos que podem ser um desafio para os falantes não nativos. Por exemplo, os sons R e LH podem ser difíceis de dominar. Uma forma de melhorar a pronúncia é ouvir falantes de português, praticar a repetição de palavras e frases e fazer gravações para comparar a vossa pronúncia com a de um falante nativo. O segundo erro comum é não praticar suficientemente a conjugação de verbos. A conjugação de verbos em português pode ser bastante complexa e é essencial compreendê-la bem para comunicar eficazmente. Uma dica é praticar a conjugação de verbos em diferentes tempos, como o presente, o passado e o imperfeito, e usá-los em contexto. Uma terceira dica é evitar traduzir diretamente do inglês para o português. Isto significa evitar a tentação de traduzir palavra por palavra do inglês para o português. Embora algumas palavras possam ter significados semelhantes em ambas as línguas, é importante aprender frases e expressões idiomáticas portuguesas que são normalmente usadas pelos falantes nativos. Isto vai ajudar-vos a falar em um português mais fluido e natural. O quarto erro comum é confiar demasiado nas regras gramaticais. Embora a gramática seja essencial, também é importante compreender o contexto e a utilização das palavras em diferentes situações. Uma forma de melhorar a compreensão do contexto é mergulhar na cultura portuguesa, ver filmes e programas de televisão portugueses e interagir com falantes de português. Finalmente, o quinto erro que muitos estudantes cometem é não praticar o suficiente. Como qualquer outra competência, aprender uma língua exige tempo e prática. Uma forma de manter a motivação é definir objetivos alcançáveis e praticar regularmente, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Quando se pratica de forma consistente, consegue-se aumentar o vocabulário, melhorar a gramática e ganhar confiança quando se fala português. E pronto, foram 5 erros comuns a evitar quando se aprende português. Não esqueçam que aprender uma língua exige tempo e esforço, mas com dedicação e prática podem atingir os vossos objetivos. Se tiverem outras dicas ou conselhos, por favor partilhem-nos nos comentários abaixo. Obrigado por verem e até à próxima. Olá outra vez. Agora sou mesmo eu. Por que digo isto? Não era eu antes? Mais ou menos. A voz era minha, mas as palavras foram geradas pela inteligência artificial do ChatGPT. Primeiro pedi-lhe um tema para um vídeo sobre aprender português e, a seguir, pedi-lhe que escrevesse um texto sobre esse tema. O resultado foi o que acabaram de ouvir. Fiz isto por curiosidade, porque queria ver qual seria o resultado e fiquei impressionado. Não é o melhor texto do mundo, mas os conselhos são marginalmente úteis e fazem sentido. Só precisei de fazer uns ajustes mínimos em algumas frases. A descoberta mais curiosa foi que o vídeo feito por uma máquina não é muito criativo ou cativante, mas não está muito longe de outros vídeos feitos por humanos. Isso não diz muito sobre a criatividade geral dos youtubers de carne e osso. Também é um excelente exemplo da necessidade de apoiarem os vossos criadores preferidos, pessoas que dedicam muito tempo e esforço a criarem conteúdos. Estou a falar de mim? Claro que estou, mas não só. Agora sim, este é o fim real do vídeo. Só falta dizer que as palavras anteriores também foram escritas pelo ChatGPT. Não, não foram. Estava a brincar. Será que estava mesmo? Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?